Nós vamos então dar continuidade aqui no nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 23, Moral Estranha, e nós vamos então para o nosso último item, que é não vim trazer a paz, mas a espada, a partir do item número 9, né? Bom dia, Regina. Então, dos temas que nós estudamos aqui nesse nosso livro, nós tivemos então aborrecer pai e mãe, abandonar pai, mãe e filhos, deixai os mortos enterrar os seus mortos, e agora não vim trazer a paz, mas a espada. E aí então é uma mensagem daquelas que são bastante controversas, que estão completamente distantes daquilo que Jesus transmitia nos seus ensinamentos. Então, um espírito amoroso, pacificador, por princípio, não teria como, não vemos coerência numa ideia transmitida a partir de uma mensagem como essa. Então vamos aqui para os textos do Evangelho, para a gente contextualizar aquilo que nós estamos então estudando. Então no livro de Mateus, capítulo 10, versículos 34 a 36. Não julgueis que vim trazer a paz na terra. Não vim trazer-lhe paz, mas espada. Porque vim separar o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra, e os inimigos do homem serão os mesmos domésticos, serão seus mesmos domésticos. E aqui depois, Lucas, capítulo 12. Eu vim trazer fogo à terra, e que quero eu, senão que ele se acenda. Eu, pois, tenho de ser batizado num batismo, e quão grande não é a minha angústia, até que ele se cumpra. Vós cuidais que eu vim trazer paz à terra? Não, vos digo eu, mas separação. Porque de hoje em diante haverá numa mesma casa 5 pessoas divididas, 3 contra 2, 2 contra 3. Estarão divididas o pai contra o filho, e o filho contra seu pai, a mãe contra sua filha, a filha contra a mãe, a sogra contra sua nora, e a nora contra sua sogra. Foi mesmo Jesus a personificação da doçura e da bondade? Ele que não cessava de pregar o amor ao próximo, quem disse essas palavras: eu não vim trazer a paz, mas a espada. Vim separar o filho do pai, o marido da mulher. Vim lançar fogo na terra e tenho pressa que ele se acenda? Essas palavras não estão em flagrante contradição com o seu ensino? Não é uma blasfêmia atribuir-se à linguagem de um conquistador sanguinário e devastador? Não, não há blasfêmia nem contradição nessas palavras, porque foi ele mesmo quem as pronunciou, e elas atestam a sua elevada sabedoria. Somente a forma, um tanto equívoca, não exprime exatamente o seu pensamento, o que provocou alguns enganos quanto ao seu verdadeiro sentido. Tomadas ao pé da letra, elas tenderiam a transformar a sua missão, inteiramente pacífica, numa missão de turbulências e discórdias, consequência absurda que o bom senso rejeita, pois Jesus não podia contradizer-se. Toda ideia nova encontra forçosamente oposição, e não houve uma única que se implantasse sem lutas. A resistência, nesses casos, está sempre em razão da importância dos resultados previstos, pois quanto maior ela for, maior será o número de interesses ameaçados. Se for uma ideia notoriamente falsa, considerada sem consequências, ninguém se perturba com ela, e a deixam passar, confiantes em sua falta de vitalidade. Mas se é verdadeira, se está assentada em bases sólidas, se é possível entrever-lhe o futuro, um secreto pressentimento adverte os seus antagonistas
de que se trata de um perigo para eles, para a ordem das coisas, por cuja manutenção se interessam. E é por isso que se lançam contra ela e os seus adeptos. À medida da importância e das consequências de uma ideia nova, nos é dada, portanto, pela emoção que o seu aparecimento provoca, pela violência da oposição que desperta e pela intensidade e a persistência da cólera dos seus adversários. Bom dia, Nando, ligeirinho, Fletcher. Aqui a gente faz uma breve reflexão sobre o modo de vida que as pessoas tinham naquela época, e é claro que esse ensinamento ele é para nós bastante atual, isso porque a humanidade está em constante evolução, e essa evolução mostra para nós exatamente as diversas etapas de transformação que vai sofrendo durante a sua trajetória. Quando nós falamos sobre evolução do nosso planeta, e por consequência, ou direta, a evolução dos próprios seres que habitam aqui o nosso mundo, nós temos a necessidade de termos uma compreensão das leis que regem o nosso mundo. Não apenas das leis da ciência, mas também das leis morais. E todas elas se resumem na lei natural, que é o termo que nós utilizamos para falarmos sobre tudo aquilo que diz respeito à dinâmica do nosso mundo. Essas leis elas vêm sendo apresentadas para nós gradativamente. Basta a gente lembrar na questão 619 do Livro dos Espíritos, lá na terceira parte das leis morais, nós temos ali conhecimento da lei natural. Na questão 619 nós temos: Deus proporcionou a todos os homens os meios de conhecerem sua lei? E a resposta que os Espíritos deram: todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os que melhor a compreendem são os homens de bem e os que desejam pesquisá-la. Não obstante, todos um dia a compreenderão, porque é necessário que o progresso se realize. Então, essa evolução, ela certamente acontecerá, só que acontecerá no tempo de cada indivíduo, de acordo com a cultura, de acordo com suas tradições. E essas leis, então, elas não são simplesmente demonstradas para cada indivíduo especialmente, mas elas são exemplificadas por pessoas especiais, por homens de conhecimento, por referências morais que vão reencarnando de tempo em tempo, acompanhando cada geração. Então basta a gente lembrar que a missão de revelar essa lei vem de alguns homens, Então, na questão 622, nós temos assim que Deus outorgou a alguns homens a missão de revelar a sua lei. Sim, certamente, em todos os tempos houve homens que receberam essa missão. São espíritos superiores, encarnados com o fim de fazer progredir a humanidade. E aí, então vieram aqueles conhecidos profetas. Lembra que quando nós estudamos no livro A Gênese, profeta não é aquele que faz adivinhações, previsões do futuro. Mas a missão do verdadeiro profeta é revelar o conhecimento que vem do mundo espiritual. Os ensinamentos que chegam dos espíritos superiores. Então essa é a verdadeira missão desses profetas. Só que a humanidade, ela vai, claro, vai se ajustando de acordo com seus interesses, criando as suas próprias leis. Leis que satisfazem os seus interesses do mundo material, leis que satisfazem as suas necessidades relacionadas com poder,
com a sensualidade, com a riqueza, tudo aquilo que é muito natural no nosso mundo hoje. Então os homens criam suas próprias leis. Só que essas leis muitas vezes entram em contradição com essas leis naturais, leis que são reveladas por esses profetas. Então em cada tempo que chega uma nova filosofia, e aqui naturalmente nós falamos das verdadeiras filosofias que falam dessas leis naturais, cada vez que elas surgem, elas entram em choque com aquelas leis que são criadas pelos homens. Isso porque o homem quer se beneficiar aqui no mundo físico. As leis naturais falam da importância e da evolução do indivíduo no mundo espiritual, que é exatamente o seu verdadeiro ambiente, que é a sua origem e que é o seu destino. Então nós vemos ali que nem sempre os interesses das leis naturais estão concordando com as leis dos homens. E quando nós apresentamos uma lei, dessas leis naturais, que fazem com que os homens tenham de abrir mão dos seus interesses, dos seus caprichos, do seu egoísmo, do seu apego, do seu materialismo, certamente nós entramos então num choque muito grande. E aí nós nos perguntamos, quem vencerá esse embate? Os homens com suas leis ou os profetas revelando as leis naturais? Para nós a resposta é bastante simples e bastante óbvia, que são exatamente as leis naturais. Todas elas são criações divinas e, portanto, são irrevogáveis. A única diferença é que elas demoram o tempo necessário para serem aplicadas. Elas demoram o tempo justo para que elas sejam assimiladas e possam promover essa transformação. Mas essa mudança, ela acaba sempre entrando em choque, e esse choque muitas vezes provoca conflitos e até guerras, como nós já vimos e vemos na atualidade. Fletcher perguntou, as leis criadas pelos homens, Newton, causa e efeito, por exemplo, raramente foi criado pelo homem, ou apenas apresentado. Foi, na verdade, apenas compreendido, né, Fletcher? Porque o homem, para criar uma lei, significa que aquilo que ele cria modifica aquilo que não existe. E essas leis sempre estiveram aí. Então, na verdade, os homens, eles vão compreendendo essas leis, principalmente das leis da ciência, como você colocou de Newton, e podemos colocar de tantos outros grandes cientistas, grandes gênios da humanidade, eles vão então descobrindo aquilo que já existe. Quando nós lembrávamos sobre as pesquisas feitas pelos irmãos Wright, por Santos Dumont, compreendendo a lei da aerodinâmica, fazendo um corpo mais pesado do que o ar, voar, se deslocar no espaço, nós vimos ali, na verdade, que eles não criaram essa técnica. Na verdade, eles conseguiram descobrir formas de se beneficiarem com essas leis. Eis aí então um detalhe, porque as leis estão por aí. A gente lembra que na época do século XIV, século XV, nós tínhamos ali Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, que estavam ali tentando entender de que forma que os astros se movimentam, né, em que a Terra não era plana, era redonda, a Terra não era centro do universo, mas a Terra fazia parte de um sistema, embora ainda bastante limitada na visão daquela época. Então nós percebemos o quê? Que as coisas, na verdade, vão se revelando. Esse conhecimento vai se tornando mais claro conforme os homens vão se aproximando dessa realidade. Quem inventou o telefone... sim, né? Teve ali outros inventores, né? Graham Bell se beneficiou dessa descoberta, né? Então, na verdade, nós vamos ali desenvolvendo os nossos equipamentos, desenvolvendo a nossa tecnologia, respeitando leis. Então é aí que é o grande detalhe de nós percebermos como a ciência vai evoluindo, descobrindo essas leis.
entendendo o seu funcionamento e fazendo uso dessas descobertas. Então nós vimos assim que a humanidade vai passando então de fase em fase por essas transformações. Me recordo de uma palestra feita por Divaldo Franco, quando ele falava sobre essas novas filosofias. Aqui Kardec colocou para nós, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele colocou assim: a resistência a essas novas ideias, nesses casos, está sempre na razão da importância dos resultados previstos, pois quanto maior ela for, maior será o número de interesses ameaçados. Esses interesses, como nós colocamos, são interesses dos homens que criaram a sua forma de viver, a sua própria filosofia. E depois ele diz ainda: se for uma ideia notoriamente falsa, considerada sem consequência, ninguém se perturba com ela e a deixam passar, confiantes na sua falta de vitalidade. Mas se é verdadeira, se está assentada em bases sólidas, se é possível entrever o futuro, um secreto pressentimento adverte os seus antagonistas de que se trata de um perigo para eles, para a ordem de coisas por cuja manutenção se interessam. Então é exatamente aquilo que nós vimos, que os homens criam sua forma de viver, criam suas filosofias de vida, baseadas sempre nos interesses relacionados com o mundo onde eles se encontram, no caso o mundo físico. Então o que interessa para nós é o poder, a sensualidade, a riqueza, sempre dentro dessas bases. E aí então, quando nós falamos sobre valores espirituais, nós colocamos em segundo plano os interesses dos homens. E aí então nós veremos claramente uma resistência para essas mudanças, porque ninguém quer abrir mão daquilo que satisfaz os seus interesses naquele momento. Somente quando os seus interesses se modificarem, ele então buscará novas respostas e novas formas de viver. Então Divaldo Franco falava exatamente sobre a filosofia trazida por Jesus, que toda nova filosofia ela passa por 3 etapas importantes. Exato, né, Márcia? Então, três passos importantes. Quando é apresentada uma nova ideia, o primeiro passo, ele é ridicularizado. Ninguém dá crédito, ninguém leva a sério, chama uma pessoa de maluca, fala que ela está brincando com novas ideias, que não tem nenhum sentido. Quando ela é sustentada por bases mais sólidas, e ela não se desfaz, partindo desse primeiro passo, que é da ridicularização, e Jesus passou por isso muitas vezes, cada vez que ele chegava no lugar, tínhamos aqueles que eram considerados os seus adoradores, os seus discípulos, mas ele era visto como mais um maluco que andava de cidade em cidade, de vila em vila, falando coisas que não tinham nenhum sentido. Já que o que tinha sentido para eles era exatamente aquilo que se encontrava no seu modo de viver. Então os governantes chamavam ele de maluco, ignoravam, falavam: deixa ele lá falando que ninguém vai dar atenção para ele. Tudo isso que é passado não tem nenhum tipo de seriedade, que a gente pode fazer um paralelo para aquilo que Kardec também vivenciou. Quando a doutrina espírita foi apresentada, ela também foi ridicularizada. Que era maluco, que era insano, que não tinha nenhum sentido aquilo que estava sendo passado. Outras filosofias fizeram a mesma coisa. Maomé na sua época, Buda na sua época, e tantos outros pensadores, filósofos, que vieram, inicialmente foram ridicularizados. Porque eles falavam de coisas que iam contra aquilo que estava estabelecido no modo de viver das pessoas. Quando essas filosofias, bom dia Marcos, quando essas filosofias continuaram se sustentando, exatamente pela seriedade, pela solidez de seus princípios, ela entra numa segunda fase,
que é a fase do combate. Então primeiro ela é ridicularizada, ninguém leva a sério, mas aí então ela começa a crescer. E aí então ela se torna ameaçadora. Aí começam os combates. Vamos perseguir, vamos prender, vamos destruir, para evitar que esse mal novo se espalhe. E isso aconteceu então com Kardec e com Jesus também. Jesus foi perseguido, tanto foi perseguido como foi crucificado. Kardec foi isolado, foi atacado, foi também criticado. Outros pensadores também passaram pela mesma situação. Então a segunda fase é do enfrentamento. Já que ela está crescendo, vamos destruí-la. E depois vem a terceira fase, que quando ele sai dessa fase do combate e continua mantendo ainda suas bases sólidas, seus princípios, a terceira fase é da aceitação. Porque depois ela vai crescendo e chega uma hora que não tem mais como impedi-la. E ela então vai se espalhando cada vez mais. Jesus, após a sua desencarnação, continuou crescendo com os seus discípulos, em especial que nós mais conhecemos Paulo de Tarso, que continuou disseminando a mensagem do Evangelho em outras tantas comunidades, assim como também aconteceu com outras filosofias, a própria doutrina, após passar por essa fase de combate, ela continuou se disseminando cada vez mais, e nós percebemos então que aqueles que eram os oponentes da doutrina espírita apresentavam ideias para cá, ideias para lá, mas já não se podia mais evitar que ela proliferasse. Já era algo presente no mundo todo, em diversas instituições. Voltou? Beleza. Em diversas instituições, em diversas partes do mundo. A mesma coisa aconteceu também com o próprio cristianismo, com o budismo. A gente lembra que Siddhartha Gautama, que era ali o filho de uma família nobre, de repente abriu mão de tudo aquilo que ele tinha para poder viver junto aos pobres. E aí então a primeira ideia que veio foi exatamente, mas que coisa mais maluca. Depois ele começou então a apresentar ideias que iam contra a filosofia, o modo de viver daquela sociedade. Depois ele passou a ser aceito naquela região do mundo como sendo uma nova lei, uma nova filosofia que elevava o homem espiritualmente, fazendo com que ele gradativamente se desvinculasse dos apegos do mundo material. Então nós temos ali esses 3 passos, e é importante nós sempre deixarmos guardadas essas ideias para observarmos aquilo que surge no nosso meio. Porque algumas filosofias passam por esses princípios. A ridicularização, o combate e depois a aceitação. Mas muitas outras surgem e por si só desaparecem. Tivemos ali muitas doutrinas que surgiram, muitas seitas que surgiram, que com o tempo simplesmente foram esquecidas ou ficaram registradas na história como realmente coisas de maluco. Aquelas filosofias que pregavam fim de mundo, por exemplo, qual é a seriedade que elas têm hoje diante daquilo que elas pregavam e que não aconteceu? Eis aí a grande ideia que nós temos que guardar. Então essas leis naturais, conforme elas vão surgindo, elas entram então mais uma vez em conflito com o modo de viver das pessoas. Entram em conflito com os interesses das sociedades. Jesus então, quando disse não vim trazer a paz, mas trazer a espada, e jogando uma pessoa contra outra dentro do próprio lar, ele falava exatamente isso. Essa fase do combate que existe entre uma filosofia dominante e uma nova filosofia que surge, essa muito mais valiosa, essa muito mais importante, os conflitos vão ser gerados em lares, em grupos, em comunidades, bom dia André, em nações, em maior ou menor intensidade.
a ponto de nós vermos guerras entre nações, como nós vemos na atualidade, fanatismo religioso, discriminação, guerras propriamente ditas. E é então claro que nós gostaríamos de ver o efeito imediato disso tudo. Mas é algo que acontece num prazo muito maior. Algumas vezes nós demoramos alguns séculos para perceber essa mudança. E ainda assim nós temos uma grande dificuldade. Porque nós ficamos nos perguntando hoje, olhando todas as filosofias do mundo, todas as escolas, qual é a verdadeira filosofia? Qual é a filosofia que traz o verdadeiro, as verdadeiras bases dessas leis naturais? É alguma dessas religiões tradicionais? É alguma nova filosofia que vai surgir? Então hoje nós não vemos aquela que pode se colocar como representante definitivo. Isso porque cada uma dessas filosofias trazem parte dessa lei natural. Quando nós vemos ali os extremismos, vemos ali o desequilíbrio na forma de viver dessas filosofias, nós vemos o aspecto negativo dela, não da filosofia em si, mas daqueles que a praticam. Então, nessa forma da prática dessas filosofias, pregando o terror, pregando o domínio, isso vai completamente fora dessas leis naturais. Então, para poder entender exatamente quais são essas leis, ou melhor, para entender exatamente qual é a filosofia que apresenta de um modo mais claro essas leis, nós precisamos inicialmente compreender essas leis. Se nós não sabemos quais são, como nós podemos eleger aquela que se coloca como a melhor representante? Então o que nós temos hoje, dentro da filosofia do cristianismo, é algo que apresenta para nós, isso dentro do seu aspecto moral. Porque muitas vezes o cristianismo é confundido com fatos históricos da vida de Jesus. Porque Jesus foi, conversou com fulano, isso é cristianismo. Não, não é. A filosofia ela é moral. Então o cristianismo deve ser entendido dentro dos seus aspectos morais. E quando nós conhecemos os fatos históricos, quando nós conhecemos os lugares, os eventos, isso na verdade traz para nós um conhecimento de base da história daquele indivíduo e da história da evolução da filosofia, mas não a filosofia propriamente dita. Então, por exemplo, tudo se resume, como lembra Mahatma Gandhi, ele falava que se de todo o ensinamento de Jesus só sobrasse o sermão da montanha, o cristianismo estaria bem representado. Isso porque nós percebemos que no sermão da montanha são só valores morais. Não tem aquela preocupação de, não, vamos falar com Jesus, que Jesus nasceu desse jeito ou não nasceu daquele jeito. Se Maria era virgem, se não era, se ele foi crucificado, se ele ressuscitou ou não ressuscitou. Isso não é cristianismo. Isso são eventos da história daquela personagem. A filosofia é absolutamente moral. A mesma coisa acontece com a doutrina espírita. Muitas vezes nós estudamos a vida de Allan Kardec, o lugar onde ele morou, os livros que ele publicou, e nós classificamos isso como doutrina espírita. Não é. Isso são fatos que envolveram a origem daquela filosofia. Então, como o próprio nome diz para nós, filosofia é tudo aquilo que diz respeito aos valores, às ideias apresentadas por aquela doutrina. E isso, então, quando é apresentado numa sociedade que já tem cristalizado a sua própria forma de viver, a sua própria filosofia, tendo como bases os interesses do mundo material, uma filosofia espiritualista entra em conflito direto com ela. E esse conflito muitas vezes pode ser bastante destrutivo, como nós vimos. Continuando aqui então no que diz Kardec.
Tá. Jesus vinha proclamar uma doutrina que minava pelas bases a situação de abusos em que viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes do seu tempo. Por isso o fizeram morrer, julgando matar a ideia com a morte do homem. Mas a ideia sobreviveu, porque era verdadeira. Desenvolveu-se porque estava nos desígnios de Deus. E nascida numa pequena vila da Judéia, foi plantar a sua bandeira na própria capital do mundo pagão. Em face dos seus inimigos mais encarniçados, daqueles que tinham maior interesse em combatê-la, porque ela subvertia as crenças seculares, a que muitos se apegavam mais por interesse do que por convicção. Era lá que as lutas mais terríveis esperavam os seus apóstolos. As vítimas foram inumeráveis, mas a ideia cresceu e saiu triunfante, porque superava como verdade as suas antecessoras. Aqui nós falamos da capital do mundo pagão como Roma, já que o Império Romano, tendo como sede a própria Roma, dominava toda aquela região, e não apenas num domínio econômico, num domínio militar, mas também no domínio cultural e religioso. Então falar sobre o panteão romano, dos seus deuses, os valores desses deuses, que eram muito mais humanos do que divinos. Pegamos o Deus da guerra, o Deus do amor, o Deus dos prazeres, o Deus do conhecimento, tudo isso voltado para os interesses do mundo físico. E aí então veio uma nova filosofia que mudou tudo isso. O próprio judaísmo, que era a religião fundamental daquela região do Oriente Médio, também trazia sua filosofia de uma forma não muito dominante, em que nós tínhamos ali aqueles que eram os mais poderosos, em que nós tínhamos aqueles que eram os controladores, aqueles que ditavam as regras. E isso, não tenhamos dúvida, acabou encontrando nessa nova filosofia cristã o seu inimigo direto, porque tirava o poder, afetava as suas crenças, afetava as suas práticas, e aí então, nessa combinação de elementos que provocavam esses conflitos, optaram então em perseguir, naquela segunda etapa que nós vimos, em perseguir o idealizador daquela filosofia. E aí colocaram aqui, como Kardec diz, por isso o fizeram morrer, julgando matar a ideia com a morte do homem. Então, pelo que nós observamos agora, vemos então que Jesus ele não apenas afetava a religião da região, como a religião do próprio império. E aí então, o que fazer nesse caso? Permitir que essa nova filosofia traga mais confusões, ou vamos destruí-la para manter o nosso padrão de vida? Optaram então, obviamente, pelo enfrentamento. Diz ainda Kardec, aqui só um detalhe, ele diz assim que a ideia cresceu e saiu triunfante porque superava como verdade as suas antecessoras. E essas antecessoras nós temos então o paganismo romano, paganismo na visão cristã naturalmente, o próprio judaísmo e outras tantas crenças que se tinha naquela época. Mas como nós vimos aqui no Livro dos Espíritos, essas leis foram sendo passadas de geração em geração, respeitando então a geografia, a cultura, o grau de conhecimento. Tudo isso então vem sendo aos poucos disseminado
infiltrando-se na filosofia presente naquele local, a filosofia voltada para o mundo físico. Então não é simplesmente retirar uma e apresentar outra, mas ela vai então se infiltrando, mudando elementos daquela filosofia já consolidada, para fazer com que ela se aproxime cada vez mais dessas leis naturais. Aqui nós temos, na questão 626 do Livro dos Espíritos, a pergunta de Kardec: as leis divinas e naturais só foram reveladas aos homens por Jesus e antes dele só foram conhecidas por intuição? Não dissemos que elas estão escritas por toda parte? Todos os homens que meditaram sobre a sabedoria puderam compreendê-las e ensiná-las desde séculos mais distantes. Por seus ensinamentos mesmo incompletos, eles prepararam o terreno para receber a semente. Estando as leis divinas escritas no livro da natureza, o homem pôde conhecê-las sempre que desejou procurá-las. Eis porque os seus princípios foram proclamados em todos os tempos pelos homens de bem. E também porque encontramos os seus elementos na doutrina natural de todos os povos saídos da barbárie, mas incompletos ou alterados pela ignorância e superstição. Então até mesmo o cristianismo, que é ali a filosofia dominante, não vamos pensar cristianismo como religião. Nós temos religiões que são embasadas no cristianismo. Mas o cristianismo nós veremos então como filosofia. Então nós temos a Igreja Católica que se baseia no cristianismo e adota suas próprias práticas. Nós temos as religiões evangélicas que se baseiam no cristianismo, adotando as suas próprias práticas. Temos a própria doutrina espírita que se baseia no cristianismo e também apresenta as suas práticas. Então o que nós temos, quando falamos do cristianismo, ele foi uma filosofia que veio juntar muitos daqueles princípios que no passado já vinham sendo transmitidos. Então, enquanto houve homens de bem, essa filosofia foi transmitida. Exatamente, né, Luiz? A gente vê, quando se pergunta a lei de Moisés, a gente pode até rotular, porque a gente tem uma necessidade de rótulos. Mas se nós pensarmos assim, essas leis, elas estão relacionadas com as leis naturais, que fala sobre o respeito, que fala sobre a adoração, que fala sobre os relacionamentos. Então ela foi formatada por Moisés naquela época, respeitando o tempo e a cultura daquele grupo. Então quando nós falamos que é a lei de Deus, isso naturalmente diz respeito à própria cultura das religiões que veem na Bíblia, um livro sagrado, e adotaram esse nome. Tanto que nós temos assim os 10 mandamentos. Se vocês observarem, as leis naturais, nessa terceira parte do Livro dos Espíritos, elas são em 10. Então Kardec, por uma intuição, por uma tendência, ele acabou adotando esses 10 princípios para falar de cada um deles. Porque ele viu nos 10 mandamentos essa base de onde ele poderia partir. Mas o detalhe interessante, observem só aqui um comentário. Ele coloca aqui divisão da lei natural. Deixa eu pegar rapidamente aqui no Livro dos Espíritos, para vocês verem o modo como ele construiu essa ideia. O item número 4 do primeiro capítulo, divisão da lei natural. Olha só o que ele pergunta para os espíritos. Questão 648. Que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis sobre a adoração, o trabalho, a reprodução, a conservação, a destruição, a sociedade, o progresso, a igualdade, a liberdade e, por fim, justiça, amor e caridade. A resposta dos espíritos:
essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés, e pode abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Podes segui-la, sem que ela tenha, entretanto, nada de absoluto, como não o tem todos os demais sistemas de classificação, que sempre dependem do ponto de vista sobre o qual se considera um assunto. A última lei é a mais importante. É por ela que o homem pode avançar mais na vida espiritual, porque ela resume todas as outras. Ou seja, justiça, amor e caridade. Então nós falamos de reprodução, de destruição, de sociedade, de progresso, tudo isso é voltado para o mundo material. E essa última, justiça, amor e caridade, é a que transforma os valores dos homens. Então nós vemos que essa sugestão de Kardec, ela foi, vamos dizer assim, aprovada pelos espíritos, porque ela traz para nós informações importantes. Mas nós poderíamos criar aqui uma segunda parte dessas leis, das leis naturais, e acrescentar outros elementos que a gente ache importante, que a gente acha que vale considerar, principalmente a partir de tantas filosofias que nós temos espalhadas pelo mundo afora. Eis aí a grande questão que nós temos que perceber. Então essas leis naturais, elas vão sendo apresentadas, como diz para nós aqui os espíritos, como dizem para nós aqui, ele colocou aqui, pode segui-las sem que ela tenha, entretanto, nada de absoluto, como não tem os demais sistemas de classificação. Então, isso serve para nós hoje? Sim, serve. Isso serviu para Kardec naquela época? Serviu. Nós poderíamos expandir isso hoje? Não tenhamos dúvida nenhuma, porque as leis naturais não se resumem nisso. Nós vamos conhecendo essas leis cada vez mais. Inicialmente nós vamos aprofundando as nossas interpretações nesses 10 princípios. Mas a partir do momento em que nós nos desenvolvermos mais espiritualmente, nós alcançaremos novos conhecimentos, faremos novas interpretações que vão ampliar muito mais o nosso ponto de vista. E essas leis vão se expandindo cada vez mais. O Luigi colocou: sagrado é o que vem de Deus, esteja na Bíblia ou qualquer outro meio. Exato, mas a dificuldade que a gente tem, Luigi, é exatamente você descobrir, mas isso que você está dizendo é de Deus ou é dos homens? Para nós, a ideia que a gente tem, conhecendo o cristianismo, conhecendo esses esclarecimentos, percebendo exatamente que tudo aquilo que nos move no mundo físico tem por objetivo nos elevar espiritualmente, qualquer tipo de pensamento que se coloque como um obstáculo nesse processo de elevação espiritual é algo relacionado com o homem. Os conhecimentos das leis de Deus, das verdadeiras leis de Deus, fazem com que o homem se eleve. As leis humanas fazem com que o homem fique voltado para o mundo físico. Então, sim, em qualquer lugar que estejam esses ensinamentos, que tenham por princípio fazer com que o homem se eleve espiritualmente, nós estamos ali então diante dessas leis naturais, ou seja, dessas leis de Deus. Não importa onde elas estejam. O problema é que essa visão do homem sobre essas leis, ele cria então as suas próprias interpretações para atender aos seus interesses. Basta a gente ver, por exemplo, aqui no nosso mundo ocidental, a Igreja Católica é dominante. Qual é exatamente o seu princípio fundamental? Fora da Igreja não há salvação. Significa então que eu só vou me elevar espiritualmente se eu estiver obrigatoriamente vinculado a ela? Isso faz parte de uma lei de liberdade, de uma lei de elevação espiritual? Obviamente que não. E como eu falei para vocês, o cristianismo é uma filosofia que é utilizado como base para as religiões se sustentarem. Eis aí o problema. Colocou também Luiz no Espiritismo, os espíritos dizem que essas leis, como os 10 mandamentos, não procedem de Deus. Se o objetivo é elevar o homem, então faz parte disso. Deus faz o que quiser.
sem dar satisfação ao homem. Dessa forma, né, a gente parece que Deus é um pouco ranzinza, né? Mas que, na verdade, Deus ele cria mecanismos e apresenta para nós caminhos para nos conduzirem para essa elevação, que seria como se um pai pegasse ali um filho e tomasse decisões sem explicar para ele o que ele vai fazer. Não, você vai para lá e pronto. Não, mas quanto mais esclarecimento o homem tem, mais dócil e mais fácil a ele essa vivência. Uma criança, como eu falei para vocês, que recebe uma explicação dos pais, olha, nós vamos para lá, vamos fazer tal coisa, para que ter esse resultado e coisa e tal, a criança concordando com aquilo, ela se torna mais dócil. Se ela não concordar, ela vai arrastada. Então Tagore, como eu passei para vocês, Tagore era um pensador, ele dizia que o destino conduz aquele que o aceita e arrasta aquele que o nega. Para que nós entendamos esse destino como sendo essas leis naturais, se você compreende e concorda com ela e você usa o seu livre-arbítrio para vivenciar essa filosofia, a sua evolução se dá de um modo muito mais rápido e muito menos doloroso. Se o homem não é esclarecido a respeito dos objetivos dessa filosofia, por que ele deve segui-la? Então ele vai, sem dúvida nenhuma, ser forçado a passar por esse processo de transformação. Mas isso vai ser através de muita dor, de muito sofrimento. Nós podemos perceber, por exemplo, que quando a doutrina espírita surgiu, os espíritos disseram, logo na introdução aqui mesmo do o Evangelho segundo o Espiritismo, deixa eu pegar rapidamente aqui para a gente poder ler aquela mensagem do Espírito Verdade, que é sempre bom para a gente poder clarear as nossas ideias. Logo no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, diz assim para nós: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta ao receber a ordem de comando, espalham-se por toda a face da terra, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As vozes do céu ressoam como toque de trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Homem, nós vos convidamos ao divino concerto, que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam, e no hino sagrado se entendam, se estendam e vibrem, de um extremo a outro no universo. Homens, irmãos amados, estamos juntos de vós. Ama-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Então essa introdução mostra a preocupação dos espíritos de fazer com que o homem modifique as suas ações, faça suas escolhas com conhecimento de causa. Ou seja, você saber por que faz as coisas, e você fazer com responsabilidade, com consciência. Não mais aquela época em que você fazia iludido ou constrangido, iludido pelas fantasias ou constrangido pelas imposições. Mas você fazer agora porque você sabe que deve fazer. Não fazer o certo porque disseram para você que você tem que fazer. Assim como nós podemos pegar o exemplo da criança, no início ela recebe ordens. Depois a criança dócil e esclarecida começa a fazer as coisas certas. Porque ela sabe que é o certo. A fraterna colocou, para que as regras sejam cumpridas, cabe ao homem seguir, já que Deus criou o homem com raciocínio e discernimento. Esse raciocínio e discernimento, fraterna, é o ponto principal, ou são os elementos principais, que vão fazer com que o homem se desenvolva durante a sua trajetória. Raciocínio para poder ali utilizar a sua lógica para tomar as decisões.
discernimento, e esse discernimento depende exatamente dos seus valores, para ele definir o que é certo e o que é errado. Mas o que é certo e o que é errado no seu entendimento? Em cada época nós tivemos ali certos e errados que eram muito diferentes da época atual. Há 200 anos era certo você ter escravos. E a pessoa que tinha escravos não tinha culpa nisso. Há 300, 400 anos era certo você queimar uma pessoa na fogueira para mandar ela para o céu. Hoje nós começamos a perceber que esse nosso discernimento ele vai se tornando cada vez mais sólido, porque os nossos valores também vão se desenvolvendo. Parece que o espírita combate o cristianismo, embora eu saiba que talvez isso não seja feito conscientemente. Não, na verdade não é o cristianismo, Luigi. Combate, na verdade, as religiões. Porque o cristianismo é uma doutrina moral, até porque o próprio espiritismo ele se baseia no cristianismo. Como a gente lembra na introdução, tanto é assim que nós temos um livro que é baseado nos evangelhos, o evangelho, só que interpretado na visão do espiritismo. O evangelho segundo o espiritismo. Então nós não podemos dizer que o espírita combate o cristianismo. O que a gente vê é que o espírita tem ali uma resistência com as doutrinas, com as escolas que dominaram o cristianismo, acreditando que pertencem a ela. Mas é uma filosofia universal. O problema são as instituições nossas que tomaram conta. A Márcia colocou, né, a religião obedece ao contexto da época. A religião, a filosofia, a cultura, tudo vai de época em época. E nós estamos evoluindo. É uma evolução lenta, não tenhamos dúvida disso, mas que, lamentavelmente, ainda provoca muitas dores, né? Basta olhar para o nosso mundo hoje para vermos onde está o nosso discernimento, a nossa sabedoria. Mas é aquilo que eu falo para vocês, Luigi. Hoje parece que o mundo está meio de cabeça para baixo. Vamos voltar 200 anos no tempo, para a gente ter uma ideia do que era aquilo. 200 anos no tempo, nós estávamos saindo da Revolução Francesa. Guilhotinas, forcas, guerras, escravidão. Hoje nós temos ali não guerras de conquista, mas guerras de conflito de ideias. Então certamente nós mudamos, mas não tenhamos dúvida, como os espíritos dizem para nós, que o nosso planeta é um dos mais primitivos, mas nós estamos passando por essa fase de transformação agora, uma fase muito intensa, de uma transição muito importante para a evolução do nosso mundo. Nessa encarnação, provavelmente, não veremos mudanças significativas. Talvez daqui 2 ou 3 encarnações a gente vai conseguir perceber, e se tivéssemos lembrança do passado, dizer assim, né, eu lembro 3 encarnações passadas, quando o Brasil estava daquele jeito, quando o mundo estava daquele jeito. Então nós estamos vivendo uma fase que no nosso ponto de vista não é bom. Podia ser melhor. Mas se nós voltarmos no tempo, nós veremos que o modo de vida daquelas pessoas do passado era muito pior do que o nosso. Então aos poucos a gente vai se transformando. Marx colocou, né, não que seja contrário, é que a doutrina não bota panos quentes nos equívocos das religiões tradicionais. Não é uma cruzada contra as religiões, mas é importante a gente perceber os dogmas e práticas que limitam as ações dos homens, que são espíritos em processo de evolução. Eventualmente a gente faz algumas citações sobre algumas religiões, algumas doutrinas, mas exatamente porque não se pode evitar. São essas doutrinas que muitas vezes definem o modo de viver das pessoas. E esse modo de viver muitas vezes acaba sendo muito problemático. Então não se pode ignorar. Até porque se todas levam ou se propõem a elevar o homem espiritualmente, a gente tem que analisar se essas propostas, se essas filosofias são coerentes com esse objetivo. Você quer elevar o homem fazendo com que ele destrua seu semelhante? Você quer elevar o espírito fazendo com que ele se coloque ou se ache melhor e mais especial do que o outro? Não podemos ignorar isso. Mas, como eu falei para vocês, todas as filosofias são baseadas nessas leis naturais.
São os homens que fazem uma interpretação equivocada. Mas com o tempo, com o esclarecimento, com a razão, com o discernimento, essas interpretações também vão se modificando. Continuando aqui para a gente poder finalizar. Observe-se que o cristianismo apareceu quando o paganismo declinava, debatendo-se contra as luzes da razão. E isso o paganismo, que eram ali as crenças da religião romana. Convencionalmente ainda o praticavam, mas a crença já havia desaparecido, de maneira que apenas o interesse pessoal o sustinha. Ora, o interesse é tenaz, não cede nunca à evidência, e irrita-se tanto mais, quanto mais peremptórios são os raciocínios que se lhe opõem e melhor demonstram o seu erro. Bem sabe que está errado, mas isso pouco lhe importa, pois a verdadeira fé não lhe interessa. Pelo contrário, o que mais o amedronta é a luz que esclarece os cegos. O erro lhe é proveitoso, e por isso ele se aferra e o defende. Sócrates não formulara também uma doutrina, até certo ponto semelhante à do Cristo? Por que então não prevaleceu naquela época, no seio de um dos povos mais inteligentes da Terra? Porque os tempos ainda não haviam chegado. Ele semeou em terreno não preparado. O paganismo não estava suficientemente gasto. Cristo recebeu a sua missão providencial no devido tempo. Nem todos os homens do seu tempo estavam à altura das ideias cristãs, mas havia um clima geral de aptidão para assimilá-las, porque já se fazia sentir o vazio que as crenças vulgares deixavam na alma. Sócrates e Platão abriram o caminho e prepararam os espíritos. Os adeptos da nova doutrina, infelizmente, não se entenderam sobre a interpretação das palavras do Mestre. A nova doutrina, nesse caso, o cristianismo daquela época. Na maioria veladas por alegorias e expressões figuradas. Daí surgirem, desde o princípio, as numerosas seitas que pretendiam, todas elas, a posse exclusiva da verdade, e que 18 séculos não conseguiram pôr de acordo. E hoje nós podemos estender, né? Não 18, mas quase 21 séculos. Nós estamos aqui ainda debatendo quem é o dono, né, da verdadeira lei, quem está certo, quem está errado. Eis aí o grande problema. Esquecendo o mais importante dos preceitos divinos, aquele de que Jesus havia feito a pedra angular do seu edifício, e a condição expressa da salvação, a caridade, a fraternidade, o amor ao próximo, essas seitas se anametizaram reciprocamente, ou seja, se agrediram reciprocamente. Arremeteram-se umas contra as outras, as mais fortes esmagando as mais fracas, afagando-as em sangue ou nas torturas e nas chamas das fogueiras. Os cristãos vencedores do paganismo passaram de perseguidos a perseguidores. Isso porque naquela época a gente lembra, né, que os primeiros cristãos, os cristãos primitivos, a gente vê muito essa história no livro Há 2000 anos de Emmanuel, Psicografia do Chico, que mostrava ali exatamente os cristãos fazendo reuniões secretas, fugindo das perseguições, da matança e tudo mais, né? Paulo de Tarso foi uma figura importante dessa época. Saulo de Tarso, principalmente, né? Que era o seu nome quando ele era perseguidor dos cristãos. E depois que a religião cristã se sustentou, ou melhor, essa filosofia cristã se consolidou no catolicismo, uma instituição humana, ela passou então a perseguir aqueles que pensavam diferentes. Antes perseguida, depois perseguidora voraz, principalmente com todas as ações que nós vimos da Inquisição, Tribunal do Santo Ofício. E continua. Os cristãos vencedores do paganismo passaram de perseguidos a perseguidores. Foi a ferro e fogo que plantaram a cruz do Cordeiro, sem mácula nos dois mundos.
É um fato comprovado que as guerras de religião foram mais cruéis e fizeram maior número de vítimas que as guerras políticas, e que em nenhuma outra se cometeram tantos atos de atrocidade e de barbárie. Seria a culpa da doutrina do Cristo? Não, por certo, pois ela condena formalmente toda a violência. Disse ele em algum momento aos seus discípulos: ide matar, queimar, massacrar os que não acreditarem como vós? Não, pois que lhes disse o contrário. Todos os homens são irmãos, e Deus é soberanamente misericordioso. Amai o vosso próximo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos perseguem. E lhes disse ainda: quem matar com a espada perecerá pela espada. A responsabilidade, portanto, não é da doutrina de Jesus, mas daqueles que a interpretaram falsamente, transformando-a num instrumento a serviço de suas paixões, daqueles que ignoram essas palavras: o meu reino não é deste mundo. Jesus, na sua profunda sabedoria, previu o que devia acontecer. Mas essas coisas eram inevitáveis, porque decorriam da própria inferioridade da natureza humana, que não podia ser transformada subitamente. Era necessário que o cristianismo passasse por essa prova demorada e cruel, de 18 séculos, para nós agora 21 séculos, para demonstrar toda a sua pujança. Porque, apesar de todo o mal cometido em seu nome, ele saiu dela puro e jamais esteve em causa. A censura sempre caiu sobre os que dele abusaram, pois a cada ato de intolerância sempre se disse: se o cristianismo fosse melhor compreendido, melhor praticado, isso não teria acontecido. Deixa eu ver aqui. A Márcia colocou, né, não faz diferença, a busca é individual. Não importa qual doutrina está certa ou errada, todas as doutrinas têm pontos positivos e negativos. A gente lembra daquela clássica passagem de Dalai Lama, né, quando ele diz assim que a melhor religião é aquela que faz o homem de bem. Então nós temos ali práticas dentro das religiões, rituais, sacramentos que fazem parte daquela escola, que para eles é importante, um batismo, um casamento, e desses sacramentos que eu comentei com vocês. Mas o essencial é: a sua filosofia o transforma numa pessoa melhor? Mais tolerante, mais indulgente, mais caridosa? Se o efeito dela for esse, então é uma filosofia que é bastante útil. Se o efeito dela for contrário, então ela está equivocada. Basta a gente lembrar que no mundo espiritual, pelos relatos que nós temos, né, de tantas e tantas filosofias, Fabi, beijão, de tantas e tantas filosofias que chegaram para nós, nós tivemos ali, por exemplo, no mundo espiritual, tivemos ali vários e vários trabalhadores. Deixa eu voltar ao raciocínio, pera lá. No mundo espiritual, nós temos ali dos relatos que são trazidos para nós das obras espíritas ou obras psicografadas, uma legião de espíritos de várias filosofias diferentes. Hindus, católicos, espíritas, filósofos e tantos outras escolas que continuam presentes no mundo espiritual de acordo com as crenças dos espíritos. Então, se ele se veste de hindu, dá para imaginar, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá vestindo ali a sua roupa, o seu hábito de freira, atuando no mundo espiritual. E ela continua vinculada a essa filosofia. Se ela, vinculada a essa filosofia, faz o que faz no mundo espiritual, ela está errada? Bezerra de Menezes, declaradamente um espírito espírita, embora atue em outras filosofias também, filosofias ecumênicas, filosofia umbandista, ele se manifesta nessas instituições. Eis porque nós temos ali então que a filosofia por si só, ela é bela.
A interpretação do homem é equivocada. O Braz colocou a famosa frase: se a religião estiver lhe retirando a razão, tire a religião e fique com a razão. É a questão do fanatismo, né, do desequilíbrio. É a razão dele próprio, né, o seu próprio raciocínio, sua própria lógica. Né. Seguindo em frente. Deixa eu acelerar um pouquinho aqui. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito Verdade. Deixa eu pegar aqui. Tá aqui, ó. 16. Quando Jesus disse, não penseis que vim trazer a paz, mas a divisão, seu pensamento era o seguinte: não penseis que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas, para as quais o meu nome servirá de pretexto. Porque os homens não me haverão compreendido, ou não terão querido compreender-me. Os irmãos, separados por suas crenças, lançarão a espada um contra o outro, e a divisão se fará entre os membros de uma mesma família que não terão a mesma fé. Vim lançar o fogo na terra para consumir os erros do preconceito, como se põe fogo num campo para destruir as ervas daninhas. E anseio porque se acenda, para que a depuração se faça mais rapidamente, pois dela sairá triunfante a verdade. A guerra sucederá à paz, ao ódio dos partidos, a fraternidade universal, às trevas do fanatismo, à luz da fé esclarecida. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito da Verdade, que virá restabelecer todas as coisas, ou seja, que dando a conhecer o verdadeiro sentido das minhas palavras, que os homens mais esclarecidos poderão enfim compreender, porá termo à luta fraticida que divide os filhos de um mesmo Deus. Cansados, afinal, de um combate sem solução, que só acarreta desolação e leva ao distúrbio, até mesmo ao seio das famílias, os homens reconhecerão onde se encontram seus verdadeiros interesses, no tocante a este e ao outro mundo, e verão de que lado se acham os amigos e os inimigos da sua tranquilidade. Nesse momento, todos virão abrigar-se sob a mesma bandeira, a da caridade, e as coisas serão restabelecidas na terra, segundo a verdade e os princípios que vos ensinei. Aqui, claro, uma interpretação que Kardec fez das palavras de Jesus. E para finalizar, o Espiritismo vem realizar, no tempo determinado, as promessas do Cristo. Não o pode fazer, entretanto, sem destruir os erros. Como Jesus, ele se defronta com o orgulho, o egoísmo, a ambição, a cupidez, o fanatismo cego, que, cercados nos seus últimos redutos, tenta ainda barrar-lhe o caminho, e levantam contra ele entraves e perseguições. Eis porque ele também é forçado a combater. Mas a época das lutas e perseguições sangrentas já passou, e as que ele tem de suportar são todas de ordem moral, sendo que o fim de todas elas se aproxima. As primeiras duraram séculos, as de agora durarão apenas alguns anos, porque a luz não parte de um só foco, mas irrompe de todos os pontos do globo e abrirá mais depressa os olhos aos cegos. Aquelas palavras de Jesus devem ser entendidas, portanto, como referentes à cólera que, segundo previa, a doutrina iria suscitar, aos conflitos momentâneos que surgiram como consequência, às lutas que teria que sustentar antes de se firmar, como aconteceu com os hebreus antes de sua entrada na Terra Prometida, e não como um desígnio premeditado de sua parte, de semear a desordem e a desunião e a confusão. O mal devia provir dos homens, e não dele. A sua posição era a do médico que veio curar, mas cujos remédios provocam uma crise salutar,
revolvendo os humanos, os humores malignos do enfermo. Então aqui, para nós, essas colocações importantes sobre essas visões, né? O importante é a gente lembrar que tudo aquilo que Kardec apresenta para nós, ele no livro O que é o Espiritismo, ele traz um comentário bastante importante para nós lembrarmos. Ele diz assim que a doutrina espírita apresenta essa interpretação, baseados nos princípios, nas análises, nos fatos observados. E se alguém apresentar alguma filosofia que seja mais lógica, então ele a adotará. Essa é a parte fundamental. Mas não tenha dúvida disso, né, Luigi? Isso é um comentário dispensável até. Exatamente porque ele faz uma observação dos ensinamentos que foram trazidos. E essa interpretação que ele faz se baseia exatamente nesses novos conhecimentos que surgiram a partir do contato com os espíritos e do entendimento dessa nova dinâmica da vida. Então é uma interpretação feita sob o ponto de vista dos ensinamentos trazidos pelos espíritos. Daí que existe o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos o Evangelho segundo o catolicismo, o Evangelho segundo as religiões protestantes. E cada um faz a sua análise. Agora é preciso ter base, não apenas fé. Essa é a questão. Então é isso, pessoal. Fechando por aqui o nosso estudo de hoje. Nós paramos... Só um instantinho. Nós fechamos aqui esse capítulo 23. E o próximo capítulo que nós vamos estudar é o capítulo 24. Não pôr a candeia debaixo do alqueire. E aí então vai ser o nosso próximo estudo, né? Não, mas é equívoco dele, né? Assim como nós temos que muitos acreditam